O módulo Collections oferece diversos objetos iteráveis com diversas propriedades diferentes para resolver problemas específicos. Pense em objetos que podem substituir listas e dicionários em alguns casos, oferecendo algumas funcionalidades que podem ser bem úteis no processo. Nos focaremos nas principais funcionalidades do módulo. O primeiro objeto que olharemos é o Counter, que em suma é basicamente um dicionário com propriedades e métodos para contagem. Ele pode ser facilmente convertido para um dicionário utilizando o dict. Os principais métodos são o most common, que retorna os n elementos mais frequentes de uma string, e items, que retorna uma coleção contendo cada caractere da string e sua respectiva quantidade. Veja o código ao ser executado. Aqui temos os 5 elementos mais frequentes dessa string, a quantidade de elementos nessa string e os elementos dessa string e sua respectiva quantidade. Em seguida temos o deck, que em resumo é um array no qual é possível adicionar e remover elementos tanto do começo quanto do final facilmente e rapidamente, bem como rotacionar todos os elementos do array. Isso pode ser extremamente útil em programas de criptografia simples, como cifra de César ou mesmo a cifra de Wigner. Veja o código sendo executado. Neste começo, adicionamos 2 elementos, um ao começo e um ao final do deck, depois os removemos e depois rotacionamos o deck em uma casa. Se utilizarmos o número negativo no rotate, a lista será rotacionada no sentido oposto. Além disso, também temos algumas coleções para lidar com dicionários, como o default dict, que permite conceder um valor padrão para chaves que não existem em um dicionário, ou ainda ordered dict, que congela a posição das chaves de um dicionário, sendo útil para garantir um código consistente em algumas situações. Veja o código sendo executado. Aqui definimos 5 como valor padrão e aqui alteramos a ordem de um dos elementos desse dicionário com o método moveToEnd. Por fim, temos as classes userDict, userList e userString. Essas classes são feitas para serem herdadas e nos permite criar nossas próprias versões dos tipos de dados em Python para resolver esses problemas específicos do seu código. O céu é o limite para o que você pode alcançar ao estender essas classes. Neste exemplo, estamos criando um array onde todos os elementos devem ser de um único tipo, caso contrário, um erro ocorre. Aqui eu tentei adicionar uma string a um array que só pode conter números inteiros. E aqui eu disse que passaria apenas um array de strings e passei um array de números. O código, apesar de parecer complexo, é extremamente simples. Só algumas validações básicas e reaproveitamento dos métodos da superclasse.